Então, Dani, bora começar? Opa, quem é o primeiro paciente? Bora. Primeira vítima aqui. Pessoal do estúdio, vamos mandar o primeiro GC aqui, então? É um paciente, Dani, tá? Então, de 78 anos, hipertenso diabético, com uma EC classe funcional 3, com uma fração de ejeção de 30%, que interna de forma eletiva por uma cirurgia eletiva, né? Redundante, né? De hernioplastia inguinal. Na admissão do hospitalista, estava com uma pressão de 16/8, edema de membro inferior 3/4, ou seja, bastante demasiado, turgência jugular e crepitando em praticamente 2/3 de ambos hemitórax aí. Exames dele da admissão BNP de 1800, radiografia com congestão pulmonar importante bilateralmente. Então, como vocês podem ver aqui, esse é o caso, né? E vira e mexe acontece, né? Então, quando que o paciente não tem condições para uma cirurgia eletiva, Dani? Esse é o primeiro ponto, né? Esse paciente. Que bom que ele já tá no hospital, né? Exato. É só descer pro PS. Né? A gente pode ligar pro centro cirúrgico, pro cirurgião, cancelar e aproveitar que tá no hospital Exato. E implementar algumas coisas. A anestesista pode ir tomar um drink, tá liberado, não vai mais voltar. Tá liberado. Se quiser ajudar nos cuidados, seja bem-vindo, mas assim... Brincadeiras à parte, né, Zé, a gente tá vendo cada vez mais pacientes mais idosos, né, você trouxe o caso de um senhor de 78 anos, pacientes mais idosos, com mais comorbidades, mais complexos, chegando para cirurgias não cardíacas, né, então isso é a realidade, né, e a gente sempre tem que achar o melhor risco global para o paciente, porque na maioria das vezes a gente olha de uma forma muito separada, né? O que é o risco cardíaco, o que é o risco da outra doença que ele tem, e nem sempre a gente consegue ter tanta certeza da eletividade de um procedimento. Mas aqui, né, uma hérnia, proposta de hernioplastia, na verdade, né, para um paciente que veio eletivamente. Então aqui, sem a menor sombra de dúvida, é um paciente que, apesar da sua hérnia, ele tranquilamente teria critérios para admissão hospitalar por descompensação cardíaca. Perfeito. Né? A gente está com um paciente, eu não preciso nem aplicar nenhum algoritmo, né? A gente vai falar disso mais adiante, mas tem uma prerrogativa básica, né? A diretriz, ela traz para a gente aí uma sugestão de conduta, traz uma compilação de evidências, mas aqui impera até o bom senso, né? Esse paciente claramente está descompensado. E a diretriz traz isso, né? Então, acho que a primeira coisa o paciente está com uma proposta de uma cirurgia inadiável, definitivamente esse senhor, cirurgia é adiável. Uhum. E aí a pergunta que você faz ele já de cara queimou a largada, ele tem alguma condição cardíaca descompensada? O que é uma condição cardíaca descompensada? Né? É uma condição que talvez você já fosse internar para compensar a parte cardiológica. Uhum. Então, doença coronária aguda, não estratificada, insuficiência cardíaca, como o nosso paciente com descompensação, classe funcional 3 ou classe 4 não otimizada, bradiarritmia, taquiarritmia, hipertensão estágio 3. Então, são situações que a gente já teria que compensar. Então, não precisa aplicar score nenhum, absolutamente nada. É só um score chamado bom senso. Bom senso para dizer que esse doente precisa ser tratado de acordo com as diretrizes pertinentes aqui, né? Acho que não cabe detalhar, mas compensar a insuficiência cardíaca e pelo menos aí 3 meses de estabilidade, medicação otimizada para voltar a conversar com o cirurgião sobre a proposta de cuidar das hérnias. Perfeito. Então, se você acha que o paciente chegou de uma forma que você estivesse num plantão de pronto-socorro, internaria por conta das condições clínicas dele, não pela cirurgia, né? Já tá contraindicado de fazer essa cirurgia eletiva, né? Então, essa aqui foi um casinho mais simples pra gente já aquecer e começar, mas o primeiro passo sempre qualquer score que a gente pega, e até comento do aplicativo que a gente usa às vezes também, que eu esqueci agora o nome, mas o primeiro passo o paciente tem alguma condição cardíaca instável, vamos priorizar, né? Não tratar a condição cardíaca e não fazer a cirurgia que, no caso, seja eletiva, né? Então ele coloca tudo isso que a Dani comentou. Vou só reforçar mais algumas aqui: doença instável da aorta, edema agudo, FA de alta, HP sintomática, né? Hipertensão não controlada. Então tudo que dá pra gente compensar melhor o nosso paciente, a gente vai fazer e vai reavaliá-lo, né, depois aí, e depois a gente remarca a cirurgia desse paciente, né? Não vale a pena a gente colocar um paciente
descompensado para fazer um procedimento eletivo, mesmo que seja já agendado. Sem a menor sombra de dúvida. Né? Vamos começar pelo fácil, né? Na vida real, nem sempre as coisas são tão didáticas quanto na diretriz, né, Zé? Duvido que você não tenha visto um caso como esses, mas que chega descompensado e a hérnia tá encarcerada. Não, aí... Né? Aí a encrenca é um pouquinho maior, né? Aí a gente joga o problema pro colega da UTI depois, no pós-operatório. Não, mas brincadeiras à parte, né, isso existe. Existe. E a gente consegue diminuir risco mesmo nessa situação. Então, aqui ficou fácil porque era muito eletivo, mas se a cirurgia fosse uma cirurgia inadiável, que compromete, enfim, a saúde global do paciente. Um abdômen obstrutivo, perfurativo. Exatamente. Você vai monitorizar esse paciente invasivamente, você vai fazer terapia hemodinâmica guiada por alvo, você vai levar esse doente talvez até para uma estabilização pré-operatória em UTI, adiando minimamente, talvez em horas, né, para compensar um pouco mais, conversar com o anestesiologista para fazer um cuidado integrado, longitudinal e fazer monitorização ativa desse paciente em terapia intensiva no pós-operatório. Mas ele já queimou a largada, porque daí, nessa situação, ele já iria como um alto risco, porque ele já é o evento, ele já é ser descompensado. Não, e várias vezes a condição que motivou a cirurgia, eventualmente pode estar descompensando a cardiopatia de base, né? Exato. Maravilha. A vida como ela é. As coisas são como são, não como deveriam ser, né? Exatamente.